E o nome dessa mensagem é uma missão de vida ou morte. E antes de começar, eu quero te fazer uma pergunta. Para que a gente está aqui? Por quê? Porque você foi salvo. Por que você é parte dessa congregação? Essa congregação tão bonita. Uma família de 28 diferentes nacionalidades, unidos pelo amor de Cristo, nesse lugar tão especial. E quando eu olho para essa comunidade, eu me pergunto, por que a igreja Shalom existe? Por que a gente está aqui? Por que Jesus te salvou? Se foi só para o seu prazer, será que foi só para você? Só para nossa comunhão? Só para a gente ficar junto? Ou para a gente adorar junto ao Senhor? Tudo isso é muito bom. Eu adoro, eu amo adorar ao Senhor, ter comunhão com vocês. Mas eu sei que tem algo maior, mais urgente no coração de Deus para todos nós. E nós estamos em uma missão. Uma missão de vida ou morte. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você está numa missão. Uma missão de vida ou morte. E eu quero hoje te desafiar de uma maneira que você possa se ver de uma maneira diferente e também entender a sua missão. E com todo o meu coração, com todo o amor, eu quero te confrontar com a verdade central da nossa existência. Eu não sei você, por que você existe, por que você está aqui, por que você está aqui nessa igreja. Mas a igreja existe porque o coração de Deus pulsa pelos perdidos. Essa igreja existe por causa do coração de Deus. Um dia, Deus olhou para esse mundo e Deus amou tanto esse mundo que Ele falou para o seu filho: como vamos salvar essas pessoas? E Deus deu. Quem aqui tem filhos ou filhas? Você é capaz de entregar eles para um pecador, para uma pessoa má? Eu não vou mentir, eu não tenho coragem de entregar elas. Mas isso foi o que Deus fez. E a razão da gente estar aqui é estender essa salvação para pessoas que estão indo para um eterno condenação e trazê-las para o reino de Deus. Queridos, presta atenção. Ganhar um perdido não é uma opção. É a nossa missão mais vital. A Bíblia, esse livro, está repleta de histórias
de um Deus que busca, que envia, que ama e que resgata. Estão me entendendo? Esse livro, ele está cheio de história de um Deus que olha para esse mundo. Ele amou e ele enviou e ele resgatou. E essa história, ela tem que continuar. A sua salvação não é o final. O que eu vejo pessoas... Quem aqui é salvo? Quem aqui foi salvo? Você é salvo pelo sangue de Cristo? E agora? Você é o último biscoitinho do pacote. Eu fui salvo. Eu não me preocupo mais. E agora está tudo bem. E que o Espírito Santo hoje possa nos dar discernimento, ousadia e compaixão pelo perdido. Amém. Eu gostaria de falar um pouco da realidade dos que morrem sem Jesus. Vamos entender isso melhor. A gente precisa entender uma coisa, meus irmãos. Temos que falar com verdade e clareza. Não podemos mentir. Existe uma verdade terrível e que às vezes a gente tenta mascarar sobre a vida eterna. Mas a questão é: não existe salvação sem Jesus Cristo. Não tem salvação sem Jesus Cristo. Jesus declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu não sei se isso te deixa chocado e assustado, mas não existe caminhos múltiplos para Deus. Não tem caminhos diferentes para ir a Deus. Não tem outra maneira de ser salvo. A única maneira de ser salvo é através de Jesus Cristo e a morte dele na cruz, que ele pagou o preço para a sua salvação. E os seus pecados foram perdoados ali. Não tem outro caminho. E a gente não pode esconder isso. A gente não pode guardar isso só pra gente. Eu te perguntei, você é salvo? Você está indo para o inferno? Você está indo para o céu? E aqueles que estão ao seu redor? Para deixar essa terra sem Cristo é a condenação para a eternidade. É uma separação eterna, sem esperança de voltar. Você já pensou sobre isso? Se você morre sem Cristo, ou se alguém morre sem Cristo, ele nunca mais terá uma chance para nascer de novo. Nunca mais. Todos nós temos somente uma chance. Estaremos diante de Deus para falar para Ele sobre como vivemos. Todos nós.
E precisamos trazer essa palavra de salvação para aqueles que estão perdidos. E a Bíblia diz, a Bíblia é inequívoca sobre isso. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apocalipse 20:15 diz: isso me deixa triste quando eu olho para essa passagem. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Se você está ouvindo a mim, presta atenção. Um dia você vai estar diante de Deus. Eu e você. E a única maneira de você ser salvo é, sabe como? Se o seu nome estiver escrito no livro da vida. É a única maneira. Um dia a gente vai encontrar com o Senhor. Todos teremos esse encontro. Às vezes a gente tem um appointment. Ah, médico, eu não vou poder ir hoje não, doutor. Às vezes você tem um encontro, você cancela. Você fala, não vai dar para mim ir. Mas a Bíblia diz em Hebreus, a gente tem um encontro com Deus que a gente não tem como cancelar, não tem como adiar. E assim que a gente chegar lá, a gente sair daqui e encontrar, quando a gente fechar nossos olhos e a gente morrer, você vai estar na eternidade em 2 segundos. 2 segundos. Você fechou seus olhos nessa terra, você vai estar lá. No próximo segundo. Seus olhos serão abertos na eternidade. E você terá esse encontro. E a única maneira se você pode entrar no reino dos céus. E se o seu nome estiver escrito no livro da vida. Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus. E se você ainda não é salvo, arrependa-se dos seus pecados hoje. Porque você não sabe o dia da sua morte. Você não sabe o dia desse encontro. Se você nunca recebeu Jesus no seu coração, ou se você está vivendo uma vida cheia de pecados, eu clamo a Deus e oro para que você seja salvo, que você se arrependa dos seus pecados e fala, Jesus, vem, vive na minha vida, e a minha vida será para servir ao Senhor e salvar os perdidos. Muitas pessoas me perguntam, como que um Deus amoroso, um Deus bom, pode enviar alguém para o inferno? Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Eu não creio que um Deus bom vai mandar alguém para o inferno. E a resposta é muito simples. E precisamos entender e também aceitar. Vocês estão me acompanhando? Deus não manda ninguém para o inferno. Deus nunca vai mandar ninguém para o inferno. São as nossas escolhas que nos levam para lá. Suas escolhas, minhas escolhas. Assim como ninguém vai para a prisão por causa do juiz. Você concorda comigo? Ninguém vai para a prisão.
foi a culpa do juiz. Não. Foi o seu crime. As escolhas que você fez na sua vida. Todos teremos oportunidade. Esse evangelho será pregado em todas as nações. E eu creio que as pessoas todas vão poder falar, nunca ouvir. Todos vocês vão poder dizer que o evangelho de Cristo foi pregado para todas as nações. Isso porque, sabe por que eu estou aqui do Brasil? Eu vim para cá pregar o evangelho de Jesus Cristo e dizer que Ele é o único que pode nos salvar. A razão porque muitos são condenados é porque eles rejeitaram o amor de Deus. Talvez um dia você pode ser condenado. Talvez você está me assistindo pela internet ou está me ouvindo. Mas a única maneira de você ser condenado é porque você rejeitou a única maneira de salvação, que foi através da cruz de Cristo. Mas você, com seu arrependimento dos seus pecados, as pessoas não ouvem pregações assim. Para você ser salvo, você tem que arrepender dos seus pecados. Você tem que falar, Senhor, eu fiz coisa errada, eu me arrependo, me perdoe. Pare de fazer as coisas erradas que você tem feito. Eu sei que essa pregação, talvez, você fala, nossa, que palavra dura. Mas foi a primeira pregação de Jesus. Arrependa e seja salvo. Foi a primeira pregação de João Batista. Arrependa-se dos seus pecados e seja salvo. A primeira pregação dos apóstolos. Arrependa-se e seja salvo. Segundo ponto, o perigo dos crentes nominais. Eu estou falando com vocês que estão sentados aqui na igreja. Pessoas que vêm para a igreja. Muitas pessoas ficam sentadas confortavelmente na igreja, ouvindo pastores, seus pastores. E a realidade da perdição não se restringe apenas que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Não é apenas que fala, eu sou salvo, eu estou na igreja, eu fui batizado. Mas um dia, pessoas receberam Jesus, foram batizadas. Mas não é somente aqueles que fizeram. Temos que acordar a igreja. Tem pessoas dentro das nossas paredes cantando hinos, cantando canções a Deus, mas estão vivendo em pecado. No domingo, cantam louvores a Deus. Mas aí, durante a semana, estão praticando pecado. Eu estou pregando com amor para você. Eu te amo. Não é uma pregação de raiva, mas é de amor. Eu quero ver você lá no céu um dia. Eu quero ver você salvo. Por isso que eu estou te falando a verdade. Salvação
Não é juntar-se a um clube ou se converter a uma religião. É uma entrega ao Senhor Jesus, que resulta em uma vida nova. Você tem essa vida nova? Entrega total ao Senhor Jesus, que vai resultar uma vida nova. Ponto 3. A missão não é opcional. É uma ordem, é um mandamento. Quando a gente olha para essa realidade, a resposta de Jesus é: Ele não disse, olha, se você quiser pregar o Evangelho, se você tiver vontade de pregar o Evangelho, se você estiver tudo bem, se você estiver ok, prega o Evangelho. Jesus nunca falou isso. O que ele disse? Mateus 28, 19 e 20, o que ele disse? Vão e façam discípulos. Ele não falou se der vontade, se as pessoas te aceitarem, se você estiver feliz de ir. Ele disse, vai, eu morri para você, eu te salvei, agora vai, faça e ajuda outros, tire outros do inferno. Não é uma opção. Não é uma sugestão, é um mandamento. Você concorda comigo? Queridos, a igreja não existe para entreter crentes, para criar programas intermináveis ou apenas resolver problemas internos. Embora essas coisas possam ter seu lugar na igreja, o propósito primordial da igreja é ganhar almas, fazer discípulos e expandir o reino de Deus. Semana passada, a pastora Fabiana deu uma mensagem tremenda sobre o avançar do reino. É para isso que a gente está aqui, para avançar o reino. Não é uma sugestão. Somos chamados para ser a luz de Cristo. Esse mundo está em trevas. E a minha pergunta para você, e a sua luz, ela está brilhando? Quem é forte, as trevas ou a luz? A luz é muito mais forte. Mas como está a sua luz? Se a nossa preocupação maior não é o perdido, se o nosso foco está apenas em nós mesmos, estamos perdendo a razão da nossa existência. Não estamos aqui para ser felizes, para ter um casamento abençoando, um marido legal, para ter prazer, alegrar. Estamos aqui para brilhar a luz de Cristo nas trevas. Esse é o nosso maior desejo como igreja. Esse tem que ser nosso maior desejo como igreja. Eu sou muito feliz com o que Deus está fazendo. Anos atrás, essa igreja era tão pequena. Poucas pessoas. Mas eu não estou feliz. Eu estou agradecido para a sua vida. Amém? Estamos agradecidos. Sabe por quê? Tem uma multidão lá fora indo para o inferno. Talvez pessoas da sua família. Pessoas estão perdidas. E eles precisam de salvação. E não tem outra maneira de sermos salvos. Talvez você aprendeu alguma coisa diferente, mas não tem outro caminho. O único caminho é Jesus Cristo. Ponto 4. Porque muitos não evangelizam. Vamos ser sinceros.
Por que então muitos de nós não evangelizamos? Porque muitos não somos ativos fazemos discípulos ativamente. Porque temos vergonha de falar de Jesus. Por quê? Você tem medo de ser rejeitado? Você já viu como as pessoas desse mundo não têm vergonha de falar? Eles vêm para nós e falam assim, mostra para você vídeos malignos, mandam imoralidade, pornografia. Eles falam lá fora, eles falam palavrão para você, eles falam F, e eles nem têm vergonha disso, porque eles estão seguindo o mestre deles, Satanás, que é o pai deles. Mas você, que é o filho de Deus, você tem vergonha de falar da verdade de Deus. Conhecemos a verdade, mas temos vergonha. Eles estão servindo o Satanás, o pai deles, e eles estão errados e eles ficam te ensinando. Eles vêm para você, te oferecem um cigarro. Tenta de novo. Olha essa música, que legal. E tem cristãos que curtem música do mundo, e por isso que a sua fé é tão fraca. Uma boca sai, às vezes, adoração a Deus. Na outra hora, está adorando Satanás. Você tem que escolher. Não seja um cristão nominal. Vai para o mundo, então. Mas não fique aqui tentando vivendo uma vida de pecado. Desculpa. Isso é verdade de Deus. Você tem que escolher. Você quer servir a Deus ou não? Não perca seu tempo. Se você quer beber daquela água suja, pode ir lá. Talvez antes de você morrer, você volta para Deus. Mas se você está servindo a Deus, sirva de todo o coração. Seja fiel. Seja a luz de Cristo no seu trabalho. Não tenha vergonha de Cristo. Jesus disse, se você tiver vergonha de mim, um dia eu vou ter vergonha de você também. A Bíblia é bem clara. Romanos 1,16 nos lembra aqui. O que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu amo falar sobre esse Evangelho, porque o Evangelho é o quê? O que ele é? O poder de Deus. Por favor. Não é a sua eloquência. Não é seu inglês perfeito que vai convencer alguém. Não é seu conhecimento teológico que converte as pessoas. É o poder do Espírito Santo agindo através de você. Se você falar a verdade, sim. Se você falar a verdade, é o Espírito Santo que vai mover. Não é a minha eloquência, não é a minha sabedoria. Eu fui o primeiro a nascer de novo na minha família. E eu não preguei teologia para minha família. Eu preguei o Evangelho de Cristo, que salva, cura, batiza e transforma.
Depois de que eu nasci de novo, eu preguei para minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, e todos eles foram salvos. Eu comecei a orar por eles. Não foi na mesma semana. Alguns levou até 13 anos. Orando, jejuando pela salvação deles. E o que você vai fazer sobre a sua família? Ponto 5. Isso é muito importante. Eu quero sua atenção. Testemunho pessoal. A paixão que vence as desculpas. Eu quero abrir meu coração com vocês hoje. Posso? Posso abrir meu coração? Eu tenho saudade do tempo quando eu não era pastor. Vou repetir. Não interpreta de maneira errada, mas eu tenho saudade do tempo que eu não era pastor. Eu tenho saudade do tempo que eu não tinha responsabilidade de cuidar de uma igreja ou resolver problemas dos crentes. Eu tenho saudade dessa época, quando eu trabalhava secularmente. Estou abrindo meu coração, desculpa. Eu tenho saudade. Eu estou feliz com o que eu faço hoje, mas eu tenho saudade daquela época. Porque eu estava todo dia no meio de incrédulos. Que eu pregava o evangelho para eles e eu levava pessoas a Cristo. Eu tenho saudade dessa época. Porque eu não tinha igreja para cuidar. Onde eu ia, eu tinha boas novas para falar para as pessoas. Eu não sei se você não tem boas novas. Eu era um estudante. Eu tinha 18 anos, jovem. Mas eu caí, eu apaixonei por Jesus. Jesus me salvou, me libertou. Minha vontade era contar para todo mundo o que Jesus fez na minha vida. Minha jornada me levou a morar em cidades diferentes. Eu morei em 2 cidades diferentes como estudante. Fazendo escola secundária e o colégio. Em todas essas 2 escolas, eu deixei lá discípulos, pessoas que eu levei a Jesus Cristo. Em 2 escolas que eu estudei. Na primeira escola, eu trouxe muitos para Jesus, amigos meus para Jesus. Sabe por que eu preguei o evangelho para eles? Porque eles estavam perdidos. Semana que vem, se Deus me permitir, eu quero continuar falando esse assunto. E eu quero falar mais. Eu tinha um amigo. O nome dele era Érica. Muitos de vocês conhecem ele hoje. Eu preguei para ele. Ele vinha da discoteca. E eu encontrava com ele à noite. E eu pregava para ele.
Ele foi tocado pela mensagem e esse jovem foi a Cristo. E hoje alguns de vocês conhecem ele, Pastor Eric. Ele tem uma igreja de 1000 membros. Eu preguei para ele, ele estava perdido. E hoje ele é um pastor. Eu trabalhava numa fábrica, num frigorífico. Eu sei que alguns de vocês trabalham lá também. Eu trabalhava no frigorífico, mas eu não estava lá só para fazer dinheiro. Eu estava lá para salvar o perdido. E eu salvei o Jerry. Um homem perdido. Eu não sabia, mas quando eu olho para ele hoje, eu salvei outro pastor. Tem pastores, apóstolos pelas ruas. Eles não conhecem Jesus. E a gente olha para eles. Eles não querem nada, não querem Jesus. Eu poderia te contar tantas histórias. Todos deles eu estava na escola. Depois, mais para frente, eu comecei a trabalhar numa companhia. Antes de tornar pastor, muitos de vocês, eu gerenciei 3 companhias. Eu ganhava bem, Deus me abençoou. E eu trabalhei nessa companhia por 15 anos. Quando eu comecei a trabalhar lá, não tinha cristão lá, não tinha ninguém nascido de novo lá. Em 15 anos, 50% da companhia se tornou cristã. E eles foram para a minha igreja. Não foi só eu que ganhou ele. Eu preguei para um. E aí o outro pregou para o outro. E aí a gente foi pregando em poucos anos. Quando eu saí da companhia, meu chefe falou para mim: quem eu coloco no seu lugar como gerente? Eu falei: tem um homem que eu confio aqui. Ele é um discípulo meu. Aceitou Jesus através de mim. E eu quero que ele tome o meu lugar. E hoje ele continua lá na companhia. Ele ajuda na igreja e ele trabalha também para essa companhia ainda. Naquela época, queridos, que eu não era pastor, eu estava no meio de incrédulos o tempo todo. Posso te falar uma coisa? É mais fácil falar com um incrédulo do que com um crente. Você concorda comigo? Por que, pastor? Porque tudo se ensina para o incrédulo e eles aceitam. Você fala, sou pecador, eles falam, yes, eu sou. Eu estou fazendo errado. Você está estou fumando, eu sei. Você está usando droga, eu sei. Mas quando aí você senta com um crente, você está errado, ele, não. Tem misericórdia. E eu gostava muito daquele tempo, tenho saudade dele. E isso me leva a um ponto crucial. Todo cristão pode e deve ganhar almas. Todo cristão pode ganhar e deve ganhar almas. Não importa a sua função, seu diploma, sua posição social. Não importa. Onde você estiver, você está lá para ser luz no meio das trevas. Fala isso para a pessoa do seu lado.
Você está trabalhando, você está estudando, você está lá para mostrar a luz de Cristo. Fazer discípulos. À medida que eu abrir meu coração para você, você vai falar: e aí, pastor? E agora, qual que é seu papel como pastor? Como pastores, eu e a Fabiana estamos aqui como seus pastores, certo? E qual que é o nosso papel de acordo com a palavra de Deus? Efésios 4, 11 e 12 diz assim, vamos ler juntos. E ele, Jesus mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, outros pastores e mestres. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, Deus deu para você, pastores, para quê? Para te equipar para o ministério. Por isso que eu estou feliz para fazer. Mas eu estou aqui para te equipar, te preparar para você ganhar vidas para Jesus. É isso que a Bíblia falou. Você fez. Agora você vai preparar outros. Eu fiz muitos discípulos, mas eu estou fazendo você, preparando você para ganhar discípulos e para esvaziar o inferno e encher o céu. Amém? Então não é para o pastor fazer tudo. Você concorda comigo? É que a Bíblia diz: pastor, você tem que fazer tudo. Desculpa, a Bíblia não fala isso. O pastor, apóstolos, é para te equipar para o trabalho, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para ganhar almas para Cristo. Meu trabalho e da Fabiana é ganhar almas para Jesus na Europa, na Irlanda. Equipar cada um de vocês a ser um discípulos que faz discípulos. Nossa visão, o grande desafio da nossa igreja é simplesmente poderoso. Ir e fazer discípulos. Esvaziar o inferno e povoar o céu. Estamos aqui para fazer isso. Esvaziar o inferno e povoar o céu. Você está comigo? Ponto 7. Venha o teu reino. Como, pastor? Como o reino de Deus vai vir sobre a vida das pessoas? Como o reino de Deus vai vir? Semana passada, a pastora Fabiana falou sobre o avanço do reino. Então, como o reino de Deus virá sobre a vida das pessoas? Como? Vai cair do céu na cabeça das pessoas, por acaso? O reino de Deus. E a gente sempre ora. Você já orou essa oração? Que o teu reino venha. Eu já orei, mas eu estou fazendo algo para que o reino de Deus venha. Você sabe como o reino de Deus virá? Você tem alguma ideia? Fala para mim, como que ele vai vir? Como o reino de Deus virá sobre uma pessoa? Se você abrir sua boca, falar de Jesus e fizer discípulos. Se você ficar com a boca fechada, você não vai fazer discípulos. Se você tem vergonha de falar de Jesus, você não vai fazer discípulos. As pessoas do mundo não têm vergonha de falar coisas feias, mas o povo de Deus tem vergonha de falar a verdade. O reino de Deus virá quando você investir em pessoas. Fala para a pessoa do seu lado.
O reino de Deus virá quando você investir em pessoas. Assim o reino de Deus virá. Você está me acompanhando? Olha aqui para mim. Quando você dá o seu tempo para um incrédulo, quando você separa tempo para discipular, visitar alguém, quando você ama o incrédulo, quando você anda do lado dessa pessoa, ajudando eles. Talvez isso seja novo para você. O reino de Deus flui através de você, através de ação, através do seu testemunho, através da sua vida. Deus falou para mim compartilhar essa mensagem hoje. Deus falou comigo sobre isso no começo do jejum. Deus falou, depois do jejum, você vai falar sobre evangelismo, sobre essa urgência, sobre esse desafio para cada um de nós. Ponto 8. O desafio dos 4. A parábola do semeador. Jesus nos ensinou um princípio poderoso nessa palavra do semeador. Quem conhece a parábola do semeador? Quem conhece? Muitos não conhecem? Acho que você precisa ler mais sua Bíblia. Quando Jesus falou dessa parábola do semeador em Mateus 13, olha aqui para mim. Se você não entender essa parábola, você não vai entender as outras parábolas. Essa é uma das parábolas mais importantes da Bíblia. Por quê, pastor? Porque Jesus falou, se você não entender essa parábola, você não entenderá as outras. Jesus, você lê lá depois, Mateus 13. Mas essa parábola é muito importante, por quê? Presta atenção. Não é toda semente que você vai semear que vai frutificar. Não é toda semente que vai frutificar. Não é toda pessoa que você prega que vai nascer de novo, que abrirá o coração. Porque Jesus nos deu um princípio. E se você não entender, você vai fazer errado. De acordo com Jesus, apenas 1 de 4 corações vai frutificar. Você entendeu? 1 de 4 frutificará. Ou apenas 25% vai frutificar. Isso é um princípio espiritual para nós. O que isso significa? O semeador semeia a palavra, mas algumas sementes vai para a beira do caminho. Um solo duro não produzirá fruto. Algumas sementes que você vai pregar, você vai cair num solo pedregoso. Vai começar a crescer. A pessoa fala, eu vou na igreja. Que igreja legal. Mas a Bíblia diz, porque não tem terra boa, tem muita pedra, coração é duro, não é? E aquela pessoa não vai permanecer. E tem um outro tipo de solo. As sementes vai cair no meio de espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos são o quê? As pessoas vão ficar preocupadas com o dinheiro, com as coisas. E o amor do mundo vai fazer deles fugir da igreja. Mas, para esses 4 tipos de solo, Jesus disse, um será fértil. E aí o meu ponto é o seguinte com você, presta atenção. Se você só investir uma pessoa, talvez você vai estar investindo num coração de pedra.
Ou a pessoa às vezes não está pronta. E aí então eu quero ir para o ponto 9. Discipulado é relacionamento. Discipulado é relacionamento. Repete. Então, como investir? Eu quero um desafio para todos vocês. Isso não é obrigação. Deus me deu essa palavra no começo do jejum, mas eu quero te desafiar. Comece a orar por pelo menos 4 pessoas. Por quantas pessoas? Por pelo menos 4. Ore por ela, jejue por ela, ame ela, aproxime-se dela. Entendeu o que eu falei? Ore, se aproxime, ame essa pessoa, invista tempo nessa pessoa. Se você fizer isso de maneira fiel, no final do ano talvez você vai ter pelo menos um discípulo fiel. Por quê? Por que você vai ter um? Porque você investiu em 4. Você não sabe qual coração está aberto para Deus. A gente não sabe. Você nunca vai saber que coração está aberto para Deus. Como você não sabe, se você investir só em um, talvez esse um não vai vingar. Mas Jesus falou, se você não entender essa parábola, você não entende as outras. Estão me acompanhando? Então eu quero que você considere pelo menos 4 pessoas. Isso não é uma obrigação, lembra disso. É um desafio para quem quer. E Deus está nos dando isso, esse desafio para a igreja. Eu sei que tem pessoas que têm dificuldade. Às vezes você talvez vai conseguir ajudar uma pessoa, mas é um desafio. Às vezes colegas de trabalho, colegas ou colegas de sala de aula que são incrédulos. Você tem pessoas incrédulas do seu lado? Você tem amigos de sala que são incrédulos? Comece a pensar sobre eles. Comece a orar, jejuar por essas pessoas. Por quê? Presta atenção. Eu vou te dar algumas táticas que o Espírito Santo me ensinou. Como a gente faz discípulo. E semana que vem eu quero mostrar testemunhos. Como eu fiz discípulos. Porque eu fiz vários discípulos. Como fazer discípulos? Como que eu fiz isso? Então, antes de uma pessoa ser discípulo, ela tem que se tornar um amigo seu. O que eu disse? Antes de ser um discípulo, ele tem que ser um amigo. Antes de ser um discípulo, ele tem que ser seu amigo. Você entendeu o que eu falei? Por quê? Você ouve estranhos? Uma pergunta para você. Você gosta de ouvir estranhos? Você ouve um estranho ou alguém que você não conhece? Você gosta? Você recebe conselhos de um estranho? É claro que não. Se você encontrar uma pessoa na rua que você nunca viu ele vir, eu tenho boas novas para falar. Você vai dar atenção para essa pessoa? Não. Normalmente não. Mas se essa pessoa é seu amigo, você vai ouvi-lo? É claro. Eu não presto atenção em estranhos.
mas eu ouço meus amigos. Então, a chave para fazer discípulos é construir relacionamentos. Um relacionamento e ser um amigo de verdade. Então, é amizade primeiro. Relacionamento. Número 10. Então, como que as pessoas veem a igreja? Tem uma pergunta para todos vocês aqui, para que você ouça o que eu vou falar. Como foi para você ouvir o Evangelho a primeira vez? Se foi através de um amigo ou de uma família, ou se alguém que você conhecia primeiro e você veio para Cristo porque era seu amigo e pregou o Evangelho. Levanta a mão, se foi através de alguém. A pessoa que pregou para você foi uma família, alguém da sua família. Levanta a mão. Você pode ver? A maioria de nós viemos a Jesus através de um amigo. E estudos e pesquisas sobre isso veio através de pessoas próximas. Então você, com o seu testemunho, com sua... É assim que você vai poder alcançar Monaghan e a Irlanda. Vamos nos levantar. Eu quero concluir. Eu não terminei a mensagem ainda. Mas agora é a sua vez. Tem muitas pessoas que trabalham com você. Pessoas da sua família, seus familiares. Pessoas que estudam com você que estão indo para o inferno. Todos temos amigos. Pessoas morrem todos os dias sem Jesus. E você tem a resposta da esperança. Você tem a resposta para a salvação, não é verdade? E nós, como a Igreja de Cristo, não podemos permanecer calados em silêncio. Quando eu preguei para os meus amigos, eu não sabia que eu estava salvando um pastor, um apóstolo. E esse homem que eu preguei, ele era jovem, mas hoje ele prega por todo mundo. Eu vou dar testemunho dele semana que vem. Ele tem a igreja maior na minha cidade, Natal. Anos atrás eu estava pregando na igreja dele. Eu preguei na igreja dele. E muitas pessoas vieram a mim e disseram: obrigada, Pastor Márcio. Porque você salvou ele, olha quantas pessoas foram salvas. Mas esse homem, ele tem várias igrejas. Você pode imaginar como o evangelho pode crescer através da sua vida? Tem pessoas que estão bebendo ali na rua, viciados, perdidos. E um dia eles vão estar pregando o evangelho. Feche os seus olhos.
Feche os seus olhos. Jesus disse: vai, faça discípulos. E a minha pergunta para você é: você tem orado por alguém especificamente? Quem você está discipulando? Você tem discípulos? Você tem discípulos, pessoas? Você tem pessoas que você pregou o evangelho para eles, trouxe-os para a igreja, e eles estão fiéis ao Senhor por sua causa? Assim, eu creio que essa é uma das maiores alegrias que você pode ter. O que você vai levar para os céus depois da sua morte? Você não vai trazer sua mente, sua casa, seu carro legal. Você não vai trazer nada. A única coisa que você vai trazer para o céu será pessoas. Então a gente precisa mudar nossos valores. Vamos orar. Um dia Deus falou: quem eu enviarei? Quem irá por nós? E você, qual será a sua resposta? Quem eu enviarei para esse mundo que está morrendo, indo para o inferno? E quem irá por mim? Nós podemos ficar calados. Dê sua resposta ao Senhor. É a sua resposta. Talvez você vai dizer: eis-me aqui, pode me enviar. O Espírito Santo falou com você hoje. A palavra foi liberada. E agora Deus pede para cada um de vocês: o que você vai fazer com essa palavra que você recebeu hoje? Vamos orar. Dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo.